Como apresentar um orçamento de design para o cliente? Seja muito bem-vindo a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Meu nome é Guilherme Sebastiani. Sou o Túlio Filho. E hoje a gente vai responder a pergunta do Igor Lima, de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Na verdade, a pergunta do Igor Lima não é como apresentar, é muito mais como convencer o cliente de que o orçamento tem que ser apresentado. E ele fala, e aí galera, meu nome é Igor, vi o último vídeo de vocês sobre apresentar o orçamento. É um vídeo passado no qual a gente fala que é importante, em vez de mandar apresentar o orçamento para o cliente. Mas muitas vezes, quando lidamos com clientes menores, eles já chegam perguntando quando cobramos por um projeto. Eu já vou te dar de cara, de qualquer área é assim, a pessoa manda um zap perguntando preço. É por isso que eu não tenho WhatsApp. Como podemos explicar a importância da reunião e guiar até uma para apresentar a proposta? Obrigado, sou fã, não sou aluno ainda, mas desejo ser em breve. Abraço. E aí, como convencer o cliente a vir numa reunião ou reunião agora online para apresentar um orçamento? Essa pergunta me faz lembrar uma historinha, uma piadinha, na verdade. Piadinha de designer não costuma ser muito engraçado, enfim, mas... Aqui é o canal das piadas infames. Tá bem. Mas acho que até eu já contei em algum outro papo nosso, que um dia o designer estava lá no escritório, enfim, recebe uma ligação. Atende, aqui é, sei lá, escritório da Brandstore. Pois não? Quanto que é uma marca? O senhor pode me explicar um pouquinho melhor o que o senhor precisa? Não, eu quero saber quanto que é uma marca. Olha, senhor, enfim, não é assim, para dar um preço pro senhor, eu precisava entender melhor. Não... A marca para uma padaria, é isso. A marca para uma padaria? Não sei. Não, diga logo. Quanto que é uma marca? Uma marca, simples. Enfim, só quero colocar na padaria. Uma marca para uma padaria? Sei lá, acho que dá para fazer aí por uns R$1.000, R$2.000, talvez 5.000, não sei. Acho que uns 5.000 tá bom. Então tá bom. Fica aí na linha que eu vou passar para minha secretária. Aí cai na espera telefônica, Padarias do João. Mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil. Então, assim, é um pouco isso, assim, né? Quando você tá com o cliente, principalmente nessa condição de pressão, assim, né? E tem muitos, né, que fazem isso, né? Por quê? Porque a gente acha que o design tá envolto numa aura mágica, enfim, que as pessoas têm que ter um certo tato para vir perguntar pra gente sobre o projeto, né? Ou seja, quanto que é a pessoa tem que entender o que a gente faz, começa por aí, né? E aí acreditar que o que a gente faz dá certo e ainda perguntar direito como se deve perguntar. Não é nem o direito, mas é assim, ter um protocolo ali para perguntar, assim, né? E se a gente pensar no contrário, a gente tem N situações em que nós fazemos a mesma coisa com os outros. A gente quer saber quanto que é, a gente quer ser objetivo, enfim, a gente quer ser prático, né? E principalmente quando a gente não tem referência, ou quando a gente não tem um comparativo em relação a outros profissionais ou a outros serviços, no caso, clientes menores, enfim, isso vai aflorar ainda mais, né? Mas é interessante isso, porque a gente vende cursos de design para designers. E às vezes a pessoa viu um anúncio, ela manda lá no Instagram, quanto custa? Aí a gente manda o link, olha, aqui você vai ter todas as informações, não só de preço, mas do programa. Não, eu quero saber quanto custa. É a mesma coisa, designers fazendo isso com a gente. Sim. Essa história que você contou da padaria, você sabe de onde vem? Não sei. Isso é coisa contada de um para outro e vai passar. Isso veio de um artigo do Luciano Cian, que era um designer que na época fazia até um certo sucesso nas redes sociais, que eram grupos de discussão do Google Groups. Hoje ele trabalha internacionalmente. Escreveu um artigo com essa história, pode ser. Narrando essa situação, e justamente era isso, com 100 padarias, e só que na história do artigo completo, que é uma pequena fábula dele, ele coloca assim, não, mas eu vou cobrar 30 mil, não, que absurdo, não sei o que não sei o que lá, porque eu trabalho na padaria. Então, vamos marcar uma reunião, a gente pode marcar uma reunião às 2 da tarde, tá louco, eu acordo às 3 da manhã para assar o pão, nesse horário eu já tô em casa, e aí entrava justamente esse atendimento ali logo depois. Então é o artigo do Luciano Cian, se eu encontrar eu coloco aqui o link na postagem. Isso tem a ver com o que a gente falou no outro vídeo, da coisa do não poder pagar. Então tem essa ilusão de que às vezes a gente acha que o cliente não pode pagar, e ele pode, mas do outro lado também tem essa insegurança, né? Como é que eu vou lidar quando alguém me propõe um valor que é muito alto? Nem sempre o cliente está querendo fazer leilão, embora, claro, acontece de monte. Sim. Mas assim, se eu for para uma reunião e ficar lá, e aí a pessoa me dá um preço e eu tenho que dizer, tipo, eu vou dizer que eu não posso,
que tá fora, que tá longe, tem um certo constrangimento nisso também. Mas eu acho assim, a forma para você conseguir reverter essa situação, primeiro você tem que demonstrar uma certa segurança no que você faz, enfim, no que você entrega. Nós lá na BlaBlaBlue, nós temos um índice de conversão, né, de proposta, que é um índice até significativo, eu acho, pelo menos, assim, diante do que eu converso. Que a gente vê no mercado. É significativo. Isso quando nós tratando de projetos pontuais, assim. Contratos é bem mais com essa situação. Hoje em dia você, muitas vezes, não é o caso aqui, mas é um pouco, e isso às vezes faz você sofrer. Você nem está lidando com a pessoa que, de fato, que você vai trabalhar ou que vai estar trabalhando com uma área de compras, né? Que, assim como compra design, compra qualquer outro insumo. Parafuso, o que for, né? Então, nesse caso, ele já tem a cartilhazinha lá deles pronta, quanto que eles têm que reduzir, quanto que eles têm de orçamento, enfim, quanto que eles têm que arrochar, e é assim que funciona. Mas você está preparado, então, como eu falei, quanto você me dá de desconto, enfim, você está preparado para poder negociar ou para apresentar a proposta, é fundamental, assim. É essa segurança que você vai dar para quem está do outro lado, de que, primeiro, você está mostrando competência desde o início, né? Não é só na entrega do seu serviço, enfim, porque a entrega já começou. Quando você senta para desenvolver a proposta, para definir o orçamento, você já está trabalhando. Então você tem que ser competente, criativo, enfim, diferenciado, o que for, já desde o início. Não dá pra imaginar que você vai... Ok, se ele me passa um WhatsApp lá e eu tenho que de alguma forma responder pelo WhatsApp, tenta achar o jeito mais criativo possível de dar essa resposta. Uma coisa que funciona muito pra gente é mandar perguntas. Sim. Né? Então, quanto custa? Olha, um projeto de identidade visual pode ser desde apenas um desenho de logo até um sistema muito complexo. Qual é o escopo do seu projeto? Aí às vezes vem, não sei. Quais são as expectativas em relação àquilo que vai ser entregue? Como é que é o prazo? Aí a gente começa a responder. Como é que funciona prazos de pagamento na sua empresa? Como é que essa decisão é tomada? Quantas pessoas vão estar envolvidas? E às vezes se alguém que realmente é o intermediário ali, ele passa essa discussão para cima. Mas, em toda a minha experiência, nenhum orçamento que eu simplesmente peguei e mandei por e-mail fechou. Sim. Então, eu usava argumentos do gênero, olha, se eu for te falar um valor agora, talvez eu te fale um valor muito mais alto do que vai dever ser, porque eu vou imaginar um maior projeto e a maior dificuldade. Então, eu te falar um valor alto agora vai te ajudar na tomada de decisão. Então, a pessoa ficava, ele pode me falar um valor alto, mas talvez tenha uma opção mais em conta. Então, vamos abrir isso, perguntar como é que você chegou até a gente, o que gostou no trabalho, porque daí a pessoa se coloca numa situação que ela tem que falar alguma coisa positiva do que está lá. Agora, quando a gente começou a pegar clientes mais de médio porte para grande, o site anterior nosso ainda atraía muito cliente pequeno. E aí começou a virar um pouco o problema de se eu faço uma reunião com todo mundo, começa a virar um problema. Então, a gente começou a responder no e-mail, nós falamos, olha, e a pessoa chegou e falou, os projetos podem variar muito, então um projeto de identidade visual pode variar um range muito amplo, de 50 mil a 150 mil. E é um range que a pessoa não sabe se vai estar nos 50, 150. Mas se ela está nos 50 ou se ela está no 80, ela já topa aí por uma conversa. Então, em último caso, estratificar pode ser um recurso. Sim. Também assim, hoje as pessoas estão mais abertas a, por exemplo, fazer reuniões online, então isso facilita muito, né? Você não precisa se deslocar, você já está economizando nesse sentido. E eu acho assim, eu sempre gosto de pensar como os outros segmentos funcionam, né? Então, por exemplo, se você está procurando, vai comprar um imóvel, vai comprar um carro, você também quer saber o valor. No final é isso, né? Tudo bem, carro não é bem... Acho que o imóvel é a melhor opção de comparação, porque nem sempre é fácil de perceber qual que é o preço daquilo ali, né? O carro tem uma tabela, né? É diferente. E tabela a gente tá... E ainda assim você quer ver o carro para ter certeza. Exatamente, mas você chega lá, você de alguma forma é apresentado para o produto, você consegue entender quais são os benefícios para você, o que para você de tudo aquilo que é apresentado tem valor e enfim, aí no final você vai descobrir quanto se você tem grana ou não tem para bancar aquilo. E a importância, no caso da nossa área, é que a gente não tem um carro para mostrar, Exato. Não tem uma tabela, as tabelas tem, não serve. Não tem um carro para mostrar, então o que a pessoa basicamente compra é a confiança em você. Exato. É aí que eu ia chegar. A gente precisa, na verdade, ter um nível de didatismo, assim. Ou seja, compete a gente educar
ou educar talvez não seja uma palavra, né? Mas é orientar, ter um papel de facilitador nesse processo. Porque se a gente não faz isso, do outro lado não quer. Assim, ele quer, todo mundo quer pagar o menos possível para qualquer coisa. Isso é o capitalismo. Enfim, é a lógica. Exatamente, é a lógica. Não existe essa coisa de pagar muito, né? Então, facilitar o processo é um meio de você conseguir ter mais êxito. E eu acho que é não ter receio, enfim, de conversar, Eu, por exemplo, eu confesso que no começo eu tinha muito medo de falar no telefone, não era nem de estar presencialmente. Quando a pessoa ligava, pra mim, era a situação pior dos mundos. Até assim. porque você é pego desprevenido, né? Exato. E daí eu sempre tentava dar um desvio, assim. Não, anotava todas as informações e falava que ia depois encaminhar uma proposta por e-mail ou apresentar uma proposta. Essa é uma estratégia também. Se você for pego desprevenido e falar, não posso falar agora, me dá teu telefone, você nem é obrigado você já pegou a falar. O contato. Sim. E agenda um horário para ligar que você esteja mais calmo. Sim, porque você, primeiro, não é obrigado a falar teu preço de cara. Segundo, talvez isso não demonstre justamente esse papel meio de referência que a pessoa está buscando, né? Ou seja, já tem casos e casos, mas eu sou mais dessa visão. E quando você fala para esse possível cliente, para esse prospect, que você vai... Ok, foi o que você falou, vou fazer as perguntas. O que eu vou fazer com essas perguntas? Vou encontrar já algumas respostas para ele. Olha, então eu vou pensar na sua necessidade e vou levar para você a melhor proposta possível. E não vai ser agora que eu vou te dizer. Eu vou mandar amanhã ou depois amanhã, enfim, vou te mandar por e-mail ou posso, se eu conseguir, se tiver a opção de apresentar, quer online ou quer presencial, eu vejo que sempre é uma boa saída, porque isso permite com que você consiga, talvez, demonstrar o seu portfólio, coisas que numa troca por e-mail, onde muitas vezes ele está mandando o mesmo e-mail para várias, sem sequer ter entrado no site, sem ter visto o portfólio, sem ter feito esse juízo, né, do trabalho, é uma chance de você conseguir valorizar, né? E aí, talvez, de novo, o êxito seja maior. Perfeito. E se você tem uma pergunta como essa, coloque aqui nos comentários para a gente gravar nos próximos programas. Não esquece de compartilhar, dar aquela dedada no like para continuar chegando o nosso conteúdo até você.